Se há um espaço que deve ser celebrado no Dia do Trabalho, é esse aqui, Donos da Bola. O Vivaço aqui, ó. Abre a câmera aí, Chiclé. Abre a câmera. Aí, Chiclé, parabéns. Ó. Ribeiro Neto, de volta. CCD, JB, todos ao Vivaços trabalhando no Dia do Trabalho. Não, hoje é sexta-feira, não é sexta-feira? A gente não gravou a sexta-feira às 3 da tarde para poder folgar segunda-feira? Eu acho que o Grêmio ganha de 2-1 e que o Internacional ganha de 1-0, golaço de pena. Eu apostei isso na KTO, não vai eu dar acho certo. que o Grêmio ganha com o gol do Gaudigol. Aliás, o Adriel nem vai viajar, viu? Eu vou dizer vou dar em primeira mão. Nem viaja o Adriel, barradinho total. Sério? Barradinho total. Eu acho, inclusive, que o juiz vai dar muito acréscimo e o Mano Menezes vai reclamar que tá jogando muito. E o Renato vai elogiar os Não, acréscimos. e o Calef, o Paulo Calef tá com a mesma gripe que tu. É? Só que ele teve a gripe, ele teve hoje, que é sexta, né? Essa gripe aí é a Adrielite. Não, no meu caso é que eu fui dormir tarde mesmo. Ao vivaço, gurizada, porque tem muito assunto, tem muita coisa pra gente falar. Nós estamos, é claro, na Band TV para todo o Rio Grande do Sul, no YouTube Mundo Afora, enquete interativa que pergunta para você o seguinte. Enquanto o JB se desloca, qual é a causa do jejum de gols de Soares? A bola não chega para ele? Erros do uruguaio na hora de definir? Ou está faltando um pouquinho de sorte? Daqui a pouco a gente debate, a gente fala da vitória do Grêmio, da vitória do Inter. Pouco futebol do Grêmio, pouco futebol do Inter e nós vamos abrir com a vitória do time de Renato Portaluppi, importante, 3 pontos preciosos contra o Cuiabá, 2-1 CCD, mas com um futebol que, na minha opinião, não foi nada convincente. É verdade, Meneghetti, o Grêmio precisava muito do jogo, precisava muito do resultado, porque a semana do Grêmio, Meneghetti, a semana do Grêmio foi com muitos fantasmas. O Grêmio teve a crise do Adriel para resolver, o Grêmio teve uma atuação horrorosa contra o ABC, aquele empate no final, constrangedor, risco de ir para pênaltis, o que determinaria um sério problema. E o Grêmio tinha um jogo que a gente sabe que lá, em razão do clima e das dificuldades, é sempre ruim, sempre difícil de jogar lá. E o Grêmio seguia com desfalques. E aí vinha um ponto de interrogação que trazia de toda a cabeça dos torcedores. Como é que está esse ambiente do Grêmio? O Grêmio não teve lá o presidente Guerra, o Grêmio não teve lá o vice de futebol Calef, e se criou uma ideia muito perigosa para o jogo, e eu tinha muito medo do jogo. E o grupo respondeu. E eu não estou falando aqui na atuação, que a atuação a gente pode discutir com 1000 problemas, inclusive com problemas físicos mais uma vez, enfim, tudo que a gente vai durante o programa falar. Mas existia uma resposta que nós precisávamos ter e o Grêmio deu. A resposta do grupo de jogadores fechado com o ambiente. O Grêmio sofreu no jogo, o Grêmio teve dificuldade, mas o Grêmio competiu. O Grêmio nunca deixou de querer ganhar o jogo. E isso mostra que está todo mundo abraçado ao Renato, está todo mundo abraçado ao processo do Grêmio. E o Grêmio vai ser assim, vai ser difícil? Vai, mas o Grêmio vai lutar. Este mesmo jogo do Grêmio, esse mesmo jogo, no ano de 2021 e a falta de comprometimento daquele grupo de jogadores que não tinha comando, perderia o jogo de ontem. Entendam isso. Perderia. E o Grêmio sai com 3 pontos, está a 1 ponto do segundo colocado, está a 3 pontos da liderança do campeonato e precisa trabalhar dessa maneira. Tá bom? Não, tem muita coisa para melhorar. Tem muita coisa e a gente vai falar durante o programa. Mas o resultado ontem falou muito a resposta do grupo em relação ao ambiente tricolor. Olha só, já vou te passar a Ribeiro também pro JB. Só quero lembrar aqui, eu vou pautar aqui os youtubers da praça, especialmente os identificados com o Grêmio e os canais de televisão. Peguem o Renato 2 semanas atrás, ensinando o cruzamento. Vejam da onde ele cruzou e aonde ele colocou a bola. E peguem o cruzamento do Fábio. É exatamente repetindo o desempenho do Renato. O Renato ensinou para os jogadores, é assim que se bate na bola. O Fábio foi lá e bateu na bola bem certinho, na curva, no pêndulo, e o Vina cumprimentou o goleiro. Tá aí o gol, ó. Pegar a imagem daquele treinamento, acho que foi o teu repórter Eduardo Picão que fez a imagem, né? O Renato reproduziu, inclusive, no Instagram dele, né? Isso. Foi legal isso. O Renato ensinou, é assim, ó. Ele fazia um atrás do outro, ó. A bola exatamente na mesma curva. O JB deu uma aula aqui dizendo que não aconteceria. Então, tá aí para as emissoras de televisão que quiserem fazer a matéria, é só ir lá colocar os youtubers. Ribeiro Neto, vamos lá, quero te ouvir. Não vai deixar eu me defender, é isso? Não, tu não. Depois tu fala, vai ter bom, eu tô bem devagarinho. Estamos ao vivaço aqui, nós vamos até 1 da tarde. Tô bem devagarinho e tal. É mesmo? Né? É isso, bem leve. Voltando Mas tu já estava devagar antes?
Então agora tu freou, agora tu veio e puxou. Pra te ver que a coisa tá bem complicada. Não, o Ribeiro é aquele cara o seguinte, ó, ele já tava com a data da aposentadoria marcada, aí se lesionou e a manchete dos repórteres talvez nem volte mais a jogar futebol. Tu entendeu? É aquela pessoa assim, ele passou uma semana no departamento médico, acabou. Vamos lá, Luiz Adriano, quer dizer, Ribeiro Neto, tá devagar, né? Vamos ver. Em alguns momentos de delírio me ocorreu isso aí. Gente, não. Quando a gente fica um tempo fora, né, parece que a gente falta muito o que dizer, porque eu não tive a oportunidade de manifestar sobre várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, se dá um tempo também para tu tentar formar algumas convicções mais reais. Então, eu quero me dizer com toda a calma, porque hoje eu estou calmo, tá, para o meu amigo CCD, que a vitória do Grêmio ontem foi muito importante, porque faltam só 39 pontos. E isso aí... O que quer dizer com isso? Não, porque o campeonato do Grêmio é esse. Né? E eu acho que até que o torcedor do Grêmio, o realista, aquele que está vendo o que está acontecendo, já sabe. Peraí, só um pouquinho. Parem as máquinas. Ribeiro Neto, depois de uma semana fora, vê se eu estou certo na minha leitura. Você está retornando ao dono da bola. A gente não sabe, eu não sei se tu vai continuar depois dessa tua tese. Tu estás dizendo que o campeonato do Grêmio é permanecer na Série A, é isso? Não tenho nenhuma dúvida. E acho que o Grêmio Diz isso agora para a câmera 2. Quero ver tu ter coragem de dizer abertamente isso na câmera 2 aqui. E vou dizer mais, acho que o próprio Grêmio já sabe disso. Né? Sabe o quê? Diz na câmera 2. O campeonato do Grêmio é a permanência na Série A. E é isso aí. E por uma razão muito simples, tá? Porque muitos clubes têm o mesmo problema do Grêmio, tá? Muitos clubes têm, que é a falta de grupo. Aliás, a maioria. Tá? Só que o Grêmio, que ontem realmente o Grêmio se esforçou muito pelo resultado. Mas não perdeu porque os deuses não quiseram. Tá? O Grêmio tem um problema de competitividade que é enorme. Mas o que o Grêmio mais faz é competir, Ribeiro. Não é. Eu vou tentar me explicar. Tá, mas assim, ó, todo mundo quer falar, tem outros assuntos. Mas eu passei a semana fora. Passei a semana fora. Então vamos lá. O perfil de jogadores do Grêmio, do Grêmio, que quando tem o time titular, ele com a bola sabe jogar e vai ganhar na arena especialmente, ele é um perfil de jogadores que não são combativos. Eu brinquei, lembra com os Armandinhos do Grêmio, né? Então, viu? Eu tô mal, hein? O time do Grêmio sem a bola é um pavor. Porque os jogadores não estão... Os jogadores do Grêmio, esses que jogam de meias e diagonal, eles não recompõem. É um negócio impressionante. Então o Grêmio é muito vulnerável. E isso aí tem se repetido, basta ver o jogo. Pode não falar. Ontem eu fui numa cafeteria de noite, é a cafeteria CCD. Só o CCD fala na cafeteria dele. Agora eu estou no almoço com o Ribeiro, só o Ribeiro quer falar. Sabe qual é a coisa ruim que tem desse teu depoimento aí? Sabe o que é ruim? É que depois do Grêmio termina em 8º do Campeonato Brasileiro, o Renato vai para a última coletiva do ano. Teve gente da aldeia dizer que o Grêmio corria risco de rebaixamento. Claro. Estamos aí de forma bacana, terminando em 8º. Claro, e quem chega em 8º luta para não cair, né? Não, até porque tem... Para, Ribeiro. Quem chega em 8º pode estar brigando pelo G4. Não. Aí não. Ele desmoralizou a tua tese. Ele já garantiu o acerto da tese dele. Sim. O Grêmio vai chegar em 4º lugar na Libertadores. Eu disse, até a 28ª rodada brigou para não cair. Claro, eu vou ceder porque o Baldassi tá ansiosíssimo. Vem, Baldassinho. Tu tá maluco para falar. Vou passar um pano danado pro Grêmio agora. A primeira coisa que eu queria dizer... É impossível fazer uma análise definitiva, como o Ribeiro está fazendo sobre o Grêmio, enquanto não tiver o PP e o Carbajo jogando. É um setor inteiro do time. Para mim, o setor mais importante de um time de futebol é a abertura do meio-campo. Então, assim, enquanto o Grêmio não tiver esses dois jogadores que foram artífices de um Grêmio que funcionou no Campeonato Gaúcho, é impossível fazer uma análise definitiva. Segundo ponto, não ter esse setor tem feito o Renato fazer uma dança esdrúxula do Bitelo entre meia e voltar para fazer a segunda volância. Isso tem prejudicado demais o time do Grêmio. Terceiro, o Grêmio tem neste momento, não é uma má fase técnica do Soares, porque o Soares tem jogado bem em alguns jogos, mas o Soares, que nós conhecemos e sabemos que ali adiante ele vai voltar a fazer gols, o Soares não tem feito gols e isso certamente vai voltar a ser importante para o Grêmio. O Grêmio estabeleceu uma tese definitiva em cima do nada. E tendo como base de análise algo que é a única coisa que o Grêmio não tem, que é a falta de combatividade, que é a falta de competitividade. O Grêmio tem conseguido os resultados jogando mal justamente por ser competitivo.
Então, estou passando pano para o Grêmio aqui, dizendo que o Grêmio é muito melhor do que está sendo e os problemas que tem feito o Grêmio ter dificuldades. JB. Bom, Meneghetti, eu tô realmente surpreso com o programa. Eu cheguei aqui animado, achando que todo mundo ia falar assim, olha só, o Grêmio conseguiu uma vitória extremamente relevante, mesmo com outro desfalque, conseguiu se superar. Não fez grandes jogos. E vale pro Inter também. Cara, a grande realidade é que se tu olhar jogo a jogo do Campeonato Brasileiro e colocar uma nota para ele, tu te apavora com baixíssimo nível da nota. Mas o que vai fazer diferença são o combo de resultados. Se tu pegares lá do Inter, já vou usar o Inter como exemplo, aquelas campanhas maravilhosas que o Abel Braga fez e que o Mano Menezes fez no ano passado, tu pega assim, tem 10 jogos que tá super bem. Tu vai ter 3 ou 4 ali que não jogou bem, que talvez nem merecia ganhar. Mas aí, como tu tá passando, tu tá vencendo, vai entrando na análise positiva. E, cara, se tu tem um Grêmio que começa vencendo, perde contra o Cruzeiro e depois já se recupera logo ali, a análise ela tem que ser positiva. Os caras estão te entregando mais do que tu imaginava anteriormente. E eu vou jogar meu momento Meneghetti, jogar meu confete pra cima aqui, penso que vou ser coerente com a minha tese do Cruzeiro. Cara, o Grêmio vai ser nesse campeonato essa trocação maluca aí. O Grêmio não é um time confiável ainda, mas também não é um time para cair. Então, acho que vai ser aquele time que vai ganhar algumas, algumas assim, vai fora de casa e ganha alguma. Mas vai ter um jogo na arena que provavelmente vai perder e a gente vai dizer, e vai ser assim. E para mim vai ser time de pré-Libertadores, olha, se chegar no G4 é maravilhoso, porque não dá para achar, como a gente terminou o Gauchão, achando que ia ser campeão brasileiro, mas também não dá para ser maluco de falar aqui que vai brigar para não cair. Quer dizer, vai brigar pela 8ª colocação e mesmo assim vai estar querendo cair. É um negócio maravilhoso. Olha só, proponho o equilíbrio aqui. Eu acho que o JB foi um pouco nessa linha do equilíbrio. Eu não concordo com todas as teses dele. E peço a todos vocês, hoje é feriado, vamos pegar leve com o Ribeiro. Benevolência, o cara tá voltando. Ficou uma semana. Não dá para chegar num programa, né? O Ribeiro sabe disso. Ele vai cair na real um dia. Não dá para chegar num programa com essa repercussão que tem o Donos da Bola e dizer que o Campeonato do Grêmio é para permanecer na Série A. Não dá. Esse programa ainda tem um mínimo de seriedade, por isso eu peço a compreensão, tá voltando, tava no departamento médico. O departamento médico do Ribeiro é muito parecido com o departamento médico do Grêmio. Tu sabe quando entra, tu só não sabe quando tu sai. Eu acho que ele saiu na hora errada, tá? E já aconteceu no Grêmio também. O jogador sai, se machuca e volta. Talvez seja o caso, tá? O Grêmio tem um desempenho, na minha opinião, pior que os seus resultados. Porque eu disse aqui que o Grêmio jogou mal contra o Santos, merecia no máximo um empate, e o Grêmio foi lá e ganhou. Aí o Grêmio joga mal com o Cruzeiro e merecia tomar 2 ou 3. 3-1 era o placar justo. Ele perdeu por 1-0, mas perdeu. E o Grêmio joga mal de novo contra o Cuiabá e ganha o jogo. Então, se há algo que a gente não pode dizer, é que o Grêmio não tem um time competitivo. O Grêmio joga pior que alguns adversários e consegue um resultado melhor. Ou a vitória, ou escapa de tomar uma burdoada maior. Então o Grêmio compete. Mas eu não vou entrar numa linha do baldaço. Quando os jogadores voltarem, porque daqui a pouco o Soares começa a empilhar gols e tal. Não dá pra ser assim. E o que eu acredito? Trabalho. E o Grêmio tem um técnico que está trabalhando. Então, eu deposito no Renato a capacidade para que o time comece a ter um desempenho à altura dos resultados. É isso que eu espero. Porque jogadores machucados, todos os times vão ter ao longo do campeonato. Daqui a pouco o Grêmio vai perder um jogador, vai perder um outro, vai perder um goleiro, vai perder não sei o quê. Isso é normal do campeonato. Dificilmente vai jogar 10, 12 rodadas com os 11 que o Renato quer colocar em campo. Então, o resultado do Grêmio é melhor que o seu desempenho. Agora, daí a dizer que o campeonato do Grêmio é a briga pela Série A, aí é andar de mãos dadas com a loucura, né? Diga lá, César. Não, é que eu tenho uma ideia sobre esse início de campeonato, diferente um pouco do JB. Para mim, eu tô vendo bons times, tá? Tô vendo bons times, tô vendo bons trabalhos. Acho que o Ribeiro tem razão, são times que têm aí 15, 14 jogadores e quando mexem com o banco, os times perdem força. A gente vai ver um Flamengo crescer, porque o Flamengo tem banco, está muito descomprometido ainda, mas vai crescer, porque tem exatamente o que falta para Grêmio, para Inter, para times que a gente sabe que podem fazer um campeonato bom. Eu vejo bons jogos. O Grêmio tem problemas crônicos, tá? E a gente vai tocar aqui nos problemas. O que eu quis levantar primeiro é que eu acredito, eu estou na linha do Meneghetti. O Grêmio está competindo e isso é sinal de um clube, de um grupo que está fechado no trabalho. Estão fechados no trabalho. E isso é uma baita virtude, que na dúvida tu vai ganhar, tu não vai perder. Não, vocês estão confundindo competição com eu entendi. Atitude. É que tu falou da parte tática, Ribeiro, mas tu falou, tu usou o termo atitude e vocês competitivo. Estão falando da atitude. Não, eu estou falando do Grêmio o Grêmio competir, o Grêmio brigar pela bola.
Taticamente, nós vamos chegar lá. Vou dar um exemplo, tá? Ontem o goleiro do Grêmio falhou no gol de novo. Um cruzamento, mas o Kahneman também falhou, né? Não, mas o Kahneman perdeu o lance de cabeça. Tudo bem, mas, ele mas ali, na linha da pequena área, no segundo pau, me perdoe, ali é o goleiro, velho. Bola muito alta, ele não ia chegar. A bola não é do goleiro. Claro que é. A primeira bola não é do goleiro. O Grêmio tomou, eu falo da primeira bola. Vamos ligar pro Luciano. Liga pro Luciano e vê onde é que tem que sair. Tanto é, Meneghetti, que 10 minutos depois... Olha onde é que tá, olha a altura da bola. A bola, o jogador cabeceia fora da pequena área, César. O goleiro. Não goleiro. é. Olha o Kahneman. Olha o Kahneman. Essa bola subiu. Olha lá, ó. O cara ganha do Kahneman. Depois o Lucas Silva chega atrasado. A bola, olha o balão, mano. A gente nem vê a bola. como. Luciano, quer dizer que quando a bola é em alto, facilita. Pega o teu celular aí, liga pra Luciano Meneghetti, que é o cara que entende de goleiro na família Meneghetti, e bota, e ele vai te dizer, é do goleiro? Tanto é, Meneghetti, não é, que 10 minutos depois tu visse o jogo, 10 minutos depois, um escanteio igual, e ele vai lá e pum, dá um soco na bola. 10 minutos depois. 10, é só olhar no futebol compacto. Mas eu queria colocar pra você o seguinte, o Grêmio tem problemas. O goleiro falhou. Mas eu prefiro esse goleiro, porque esse goleiro tá olhando pro Grêmio, tá? Eu não tô querendo dizer que eu quero o outro. É com cuidado. Tá? Eu quero esse goleiro aí, ou que o Sérgio Rocher. O Sérgio Rocher, o goleiro que o Grêmio vai contratar. Deixa eu entrar na tua respiração, tá? Hoje tu tá falando isso, mas eu te conheço e eu acho que tu vai manter isso por muito mais tempo. Agora, experimenta o Chapecó, falha de novo. Se já não volta toda a história. Continuo achando que o melhor goleiro que há na Arena atende pelo nome de Breno. Tá? Continuo achando isso. O que eu quero te dizer é o seguinte, eu prefiro, anota o que eu tô dizendo, eu prefiro o ruim comprometido do que o que acha que é bom com a cabeça em outro lugar. Eu paguei por isso em 2021, os craques preocupados com a festa do casamento. Só quero terminar, Meneghetti, rapidamente, porque eu acabei mudando aqui em razão da quebra da respiração. Fisicamente, Meneghetti, o Vina, quando é que ele vai jogar 90? O Cristaldo, quando é que ele vai jogar 90? Então, nós temos muitos problemas para resolver. Muitos problemas. Eu só quero valorizar a vitória porque eu acho que foi comprometimento puro. Esse tempo fora do Ribeiro, eu admito, Meneghetti, ele fez só um bem para ele. Para nós. Sim, para nós foi muito bom. Mas para ele, para as teses dele, foi super importante tentar ou chegar perto da comprovação. Porque ele não falou. Como ele não falou, as pessoas foram à comprovação do Cristaldo. O Cristaldo até agora está sendo o que ele chamou. Vagalume. Ele está brilhando e para. Brilha, para. O Cristaldo ontem, vagalume de novo. Eu vou compartilhar aqui um bastidor do Donos da Bola, porque o Ribeiro me fez essa tese no WhatsApp, pessoal, não no grupo pra mim, ele fez essa tese durante a semana, o Grêmio luta para não cair. Mas eu achei que ele jamais fosse dizer isso no ar. Ele me disse isso aí e tal, falou fora do ar, a gente fala, se vocês imaginassem que a gente fala no WhatsApp ou fora do ar, cara, tem gente que ia sair algemada do programa, entendeu? Faz parte. O que a gente diz de dirigente, de jogador, de treinador, é um negócio impressionante. Quando o Ribeiro fez essa tese, eu falei, para, Ribeiro, tá registrado, para, que isso? Tudo bem, o Grêmio tem lá suas dificuldades e tal. E ele veio pro ar e disse. Mas é que o alcance da tese dele é muito grande. Do nono para trás, todo mundo tá quase caindo. Aí é muita coisa. Eu vou dizer o seguinte, em primeiro lugar, você tem que agradecer que eu estou aqui dizendo o que eu digo, né? Porque isso certamente contribui para a editoria do programa. Isso sem dúvida. Porque o que tem de recorte de meme depois que tu fala é um negócio muito sério. Também. Primeiro, todo programa de debate esportivo tem que ter um azedinho, um louco, um doente, essas coisas são características. No caso do doente, eu tenho sido eu. No caso do louco, todos os 5 são. Eu tenho sido doente, né? Vamos lá. Então, assim, gente, não confundam, por favor, a questão de emocional, psicológica e de entrega. É óbvio que há uma entrega, atitude, isso aí não tem nada. O que eu estou falando de competitividade, gente, tem muito mais a ver com o biotipo dos jogadores, com o perfil dos jogadores, incluindo, e muito importante, a parte tática, do que o resto. Por que vocês acham, vou dar só um exemplo, por que o Galdino ressurgiu das cinzas e tem sido importante? É porque a régua do Grêmio de qualidade caiu muito. Caiu quando? Nos últimos jogos, né?
Caiu muito. Especialmente quando o Grêmio nunca mais conseguiu exercer a única coisa que ele tem de trunfo, que é o time. O Grêmio tem um time, e nesse time tem PP, tem Carbajo, né? PP especialmente, que para mim é o referencial do sistema que o Renato conseguiu em poucos jogos, né, colocar para a gente ver. O Grêmio tem jogadores, por exemplo, como Vina, Natan, né? Como Cristaldo, jogadores que não recompõem para marcar. O Grêmio sem a bola é um time vulnerável demais. E isso é a competitividade do jogo. É um problema que o Flamengo tem aos montes. Jogadores gordinhos, né, ganharam tudo, se acham craques e não voltam a marcar ninguém. Vai perder, mesmo sendo muito bom. Então, o Grêmio tem esse problema de competitividade e que se não arrumar isso aí, e só vai conseguir na janela do meio do ano, vai sofrer muito para ganhar, inclusive dentro de casa. Muito bem, vamos colocar o Renato e a sua primeira manifestação sobre o jogo. Matheus Dávila, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Ontem o Renato, ele falou sobre o desempenho, evidentemente, mas comentou um comparativo, porque o Grêmio do Campeonato Gaúcho era um time que criava muito e perdia muitas oportunidades. Mas o Grêmio recente, em especial lá em Cuiabá, criou pouco, mas foi mais mortal. O que, na opinião do técnico, é uma avaliação positiva, a gente confere. O Campeonato Brasileiro, o importante é você vencer, principalmente fora de casa. Não tem jogo fácil, a gente tem visto o Campeonato Brasileiro aí. Hoje nós nos comportamos bem na maior parte do jogo. Não é fácil jogar aqui, volto a repetir. E a equipe, na maior parte do tempo, se comportou bem da maneira que eu queria, principalmente no início do jogo, no final. Soubemos sofrer. A equipe precisa saber sofrer. E no final do jogo a gente soube sofrer, não sofremos o gol de empate. Conseguimos uma vitória importantíssima fora de casa, criamos menos, mas é Campeonato Brasileiro. A equipe adversária também criou pouco. Teve situações, como o Grêmio também teve, mas o importante é, nós estamos criando menos, mas aproveitamos mais. Entendeu? O objetivo é esse. A gente sempre que tiver as oportunidades, que são poucas durante o Campeonato Brasileiro, não é só o Grêmio não, a gente tem que procurar aproveitá-las. Nós tivemos uma chance claríssima também com o Bitelo, que desperdiçamos, mas faz parte. O importante é que a gente não tem criado tanto, tem criado um pouco menos, mas nós estamos sido um pouquinho mais mortais, digamos assim, né? Contra o adversário, porque hoje a gente criou pouco e conseguimos fazer 2 gols. Daqui a pouco a gente volta do Grêmio para falar sobre outros assuntos. Tem enquete interativa lá na live do YouTube. O Internacional também não jogou um futebol convincente, Fabiano Baldasso, mas conseguiu 3 pontos importantes. Constrangido, Meneghetti. A gente é chato aqui no Rio Grande do Sul. Até eu tenho uma tese que para mim, muito do futebol gaúcho nesse canto, na ponta do Brasil, ganhar tantos títulos importantes é por conta da gente ser chato e cobrar bastante. O Internacional hoje, Meneghetti, o Inter está classificado às 8ª de final da Copa do Brasil. O Internacional está bem na fase de grupos da Libertadores, empatou uma fora, ganhou uma em casa. O Internacional está no G4 do Campeonato Brasileiro. O Internacional ganhou ontem no Beira-Rio, mesmo poupando 6 titulares. Eu teria tudo aqui para dizer que está tudo lindo e maravilhoso no Internacional. Mas não está. Não está porque a gente vai continuar cobrando desempenho. Alguém me disse ontem, Baldasso, no ano passado também. O Mano Menezes demorou para engrenar o time e o time terminou o ano como o melhor futebol do Brasil depois do Palmeiras. Mas o ano passado os jogadores estavam chegando, agora é o mesmo time do ano passado e está demorando demais. O Inter ontem contra o Goiás, o Inter no primeiro tempo foi pior que o Goiás. O meio-campo do Goiás engoliu o meio-campo do Internacional. E no segundo tempo, na maior parte, com o jogador a mais, as melhores chances foram do Goiás. Vencemos um golaço, um pombo sem asa do Depena. Maravilhoso, 3 pontos na tabela. Mas tem coisas que ainda me preocupam. Se eu fosse citar individualmente, eu diria algumas coisas. Primeiro, está na hora, enquanto não chegar o Ener Valencia, de voltar àquela improvisação do começo do ano com Pedro Henrique de centroavante jogando ao lado do Wanderson. Os centroavantes que o Inter tem hoje não funcionam. Segunda coisa, o Igor Gomes é melhor que o Bustos para esse momento. O Bustos não sabe marcar e foi uma festa nas costas dele. Terceira coisa, o Johnny joga mais do que está jogando. Óbvio que joga mais do que está jogando. Mas o que ele está jogando é absolutamente comprometedor para ser um camisa 8 do Internacional. Eu saio da vitória de ontem com preocupações.
preocupações, porque eu não estou projetando esse momento. Eu estou projetando pegar o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil. Eu estou projetando pegar o River nas oitavas da Libertadores. Eu estou projetando uma reta final de Brasileiro tentando dar um sprint brigando pelo título. E o meu desempenho de agora, embora os resultados sejam bons, o meu desempenho ainda é muito insuficiente, Meneghetti. Antes de falar do jogo, e eu vou aqui ouvir e aprender com os nossos debatedores, que tem muita lucidez, só quero contar uma historinha que eu tenho um amigo meu chamado Joãozinho. E esse Joãozinho, que é uma grande figura na área que ele trabalha, ele é o melhor que tem no mundo. O Joãozinho não é provido de estatura, ele tem mais ou menos 1,33 m. E ele cabecearia ontem na área do Internacional com uma facilidade impressionante, com 21 minutos. O Goiás já tinha concluído 3 lances de cabeça na área do Internacional, todos com perigo. A defesa do Inter apenas olhando. Faz tempo que eu falo isso. Ou o Mano corrige, ou o Inter será eliminado de uma dessas Copas, justamente pela bola aérea. JB, eu quero te ouvir sobre o jogo. Meneghetti, eu não sei porquê, ontem eu entendi a dupla Grenal. Eu não fui tão crítico assim. Eu vi que o Grêmio tinha, olha, Dá os panos aí! Eram as dificuldades. Dá os panos. Tudo bem? Dá os panos. Eu sei que esse programa bastante, aqui ele tem alguma dificuldade com isso, mas assim, quem elogia sofre retaliações. Mas a partir de então, cara, há momentos na vida que tu tem que só passar por eles. E passar é óbvio pano. que tem Passar pano. Há momentos na vida que tem que passar pano. Cara, vamos abrir o leque, vamos abrir o pensamento. Na semana passada o Inter jogou um jogo de Copa do Brasil. Mano Menezes, e aí, ali sim foi horrível, tá? Mas tudo bem. Mano Menezes decide então tirar 5 ou 6 jogadores do time principal e jogar contra o Goiás nesse domingo. Sabendo que na quarta-feira tem Copa Libertadores da América. Então vendo que tu tem um time que tá desfalcado, que não jogou bem, não foi uma boa partida e tudo mais, cara, e tu precisava dos 3 pontos, velho, é isso. Nesse momento, eu acho que cabe o desconto, até porque a campanha não é ruim, é bem interessante no Campeonato Brasileiro, são 7 pontos, não perdeu, 2 vitórias, um empate até então. Dá para colocar o seguinte, olha, se continuar nessa pegada e chegar lá na 10ª rodada e o Inter ainda não tiver perdido, que o Inter ainda estiver no G4, a gente vai olhar para esse jogo de uma maneira positiva e vai dizer o seguinte, olha só, no combo vai ser aquilo que eu disse anteriormente, das campanhas do Abel, em 2020, da campanha do Mano, do ano passado, que tem 10 jogos. Mas se tu olhar detalhadamente, dentro desses 10 jogos de vitórias, tu vai ter ali uma outra partida que atuou mal, que não merecia vencer e tudo mais. E eu acho que esse jogo do Goiás vai encaixar nessa situação. Podia ter feito um Ctrl-C, Ctrl-V, já no nosso programa gravado, do teu comentário sobre o Grêmio e botar agora no teu comentário sobre o Inter. Tá exatamente, tá coerente. Não podemos te acusar de incoerente. Mas tá? É isso. Bom, Ribeiro, tu já disseste aqui no programa que o Grêmio vai se embolar lá, né? Com América, Bahia, Curitiba, Cuiabá, esse time da parte de baixo da tabela. O Inter também vai se embolar com Hoje esses o times? Flamengo briga pelo rebaixamento. Mas aí que tá isso. O Inter vai se embolar com esse time também? Vai estar lá com o Grêmio e tal? O Internacional tem que abrir o olho para não se atrapalhar. Isso aí é verdade. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês assim, nesse tempo que eu fiquei aí, né, parado, só aprendendo com vocês aqui, né, durante o programa, eu fiquei meio assim, quando chegou na segunda-feira passada, eu confesso para vocês, assim, tipo, será que... eu acho que eu consigo ler o jogo, ver o jogo e tal, por isso que eu sou comentarista de jornada e tal, mas enfim. E eu fiquei estupefato aqui com a reação, especialmente do Baldasso, né? E tu também, Meneghetti, né? Com a vitória do Internacional sobre o Flamengo. O Inter ganhou o jogo do Flamengo. Ganhou o jogo de virada. E aí eu pensei, será 2-1 foi, será que eles estão assim, sublinhando o resultado e tal? Ou eles viram o jogo? Por que eu estou dizendo isso? Porque naquele jogo contra o Flamengo, que foi o último vídeo que eu gravei... eu não vi, eu estava no cinema, tá? Eu só vi o resultado. Eu saí do cinema 1 da tarde, vi o resultado e fiz um vídeo e comentei aqui assim. Não, eu não cometeria essa deselegância contigo. É que tu perguntou, né? Será que eles viram o jogo? Não, sabe por quê? Porque o Internacional namorou com a derrota o jogo inteiro contra o Flamengo. Namorou com a derrota, né? E quis os deuses do futebol que achasse um gol no final. E tudo bem, ganhar daquele jeito emociona e tal, mas tu não pode tirar a lucidez. O Internacional vem jogando mal há muito tempo. Mas tem 7 pontos. Sim, tu acha que o Botafogo vai ser o quê no campeonato? Ele é líder 100%. Isso aí é o elemento de surpresa de todo o campeonato. Daqui 5 rodadas está lá no meio de tabela de novo, tu sabe disso. Então, assim, ou vocês enxergam o que está acontecendo, né? Porque o desempenho indica isso, ou nós vamos ficar assim,
Um jogo é beleza, vamos ser campeão, o outro jogo é o inferno. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quantos jogos do Botafogo tu viu no Campeonato Brasileiro? Eu vi ontem, eu vi o jogo contra o Flamengo ontem. Tá bom. Tá bem. É um time muito limitado, né? Mas hoje qualquer um ganha do Flamengo, tá? Do jeito que o Flamengo joga hoje, o Flamengo é muito vulnerável, então, é muito fácil de ganhar. Tá? Qualquer um ganha do Flamengo, são 19 adversários. Temos o primeiro rebaixado. Não, já temos 3 rebaixados. Grêmio, Inter e Flamengo. Falta um, Ribeiro. Falta um. Eu gostaria de saber, o Cuiabá que lugar vai tirar? 8º, né? O Cuiabá com certeza vai ser um dos lanternas do campeonato. Tá, mas vão cair só 4. Já botou 4. Só para te lembrar que lanterna é um. É um tá? só. É um só. Trabalhamos com um só lanterna. Tudo bem, não tem problema nenhum. Vocês podem jogar para cima de mim todas as suas... Não é que tu disse que o Flamengo vai perder todos os jogos. O médico da Bandeirantes não pode ampliar o atestado do Ribeiro por mais Pelo amor de Deus. É que é preservar ele, né? Preservar. Não, mas já temos os 4 rebaixados. Cuiabá é um dos lanternas. Temos um campeonato com mais de um lanterna. Vários. Então, o Flamengo vai perder todos os jogos, 0 pontos. Assim, vocês podem querer desqualificar a minha opinião, mas tudo bem, quem vai jogar é quem está atrás do computador, da telinha. Eu só quero dizer o seguinte, o Flamengo é óbvio que é uma figura, o Flamengo tem o melhor grupo do Brasil. Só que não é um time competitivo, está cheio de quase aposentados lá, entendeu? Então não vai, para ganhar tem que retomar a competitividade. E sobre o Internacional é isso. Olhe o desempenho do Inter, esqueça o resultado. Olhe o desempenho do Inter. E aí façam o diagnóstico que vocês querem fazer racionalmente. O Internacional ontem, e não eu como gremista, não gostei do jogo do Inter ontem, porque o Inter jogou sem estar jogando. E ganhou de um time que eu não vi o jogo ao vivo, estava vendo obviamente o jogo do Grêmio, mas eu gravei o jogo e aí, claro, passei mais rápido, assim, aquela coisa que tu vai passando alguns lances, assim, para tentar, porque eu queria dormir um pouco mais cedo, dormir ali por volta de 3 da manhã. Mas eu queria ver o Internacional para poder conversar com vocês e é bom ver jogo depois. É bom ver jogo depois, tu consegue... eu não gosto. Não tá envolvido... Não, eu vejo muitas vezes, mas não gosto. Não, é que tu não consegue, tu não tá envolvido com a coisa da secação, da torcida e tal, tu tá ali. Eu tenho alguns pontos. Para mim, a cabeça do Inter não estava naquele jogo ali. Estava no jogo de quarta. O Inter estava todo ele no jogo de quarta. Primeiro ponto que eu falo. Segundo ponto que eu falo, tá? O Mano voltou a acertar o time, tá? O Mano Beneguete, pede mais pano, hein? O Mano voltou... Tá faltando. Tá. Não é pano. O Mano voltou às casinhas que a gente falou. O time do Internacional que vai pegar o Nacional, que é o jogo importante do Inter na semana, que é jogo de Libertadores, e o Inter não pode perder o jogo em casa. Ela vai ganhar, olha o que é o Nacional, César, por favor. Ô, Ribeiro Neto, se tu já sabe das coisas, por que a gente tá aqui, cara? Eu não sei também, eu não sei. Tu já sabe tudo que vai acontecer, então a gente não precisa estar aqui falando, cara. Eu só não tenho essa convicção que o Mano acertou o Inter de novo. O Inter vai jogar contra o Nacional com o Busto sendo o cara mais aberto, com o Wanderson, com o Pedro Henrique no banco, com o Alemão. A dúvida que eu tenho é quais os volantes, acho que joga o Campanharo e mais um, o Johnny não tá bem, mas, cara, o Inter tava com a cabeça contra o Nacional. E eu quero dizer só uma pergunta que eu queria fazer para vocês, tá? E aqui não é, não tô fazendo uma crítica ou uma corneta ao Inter. Vocês expulsariam aquele jogador? Vocês expulsariam aquele jogador? Eu tô insistindo, eu vi o jogo, eu vi vários jogos, tá? Eu vi vários jogos ontem, tá? Acho que sim, tá? Eu vi vários jogos. Eu vi vários jogos. Cara, o VAR jogou em todos os jogos. Cara. Ele não foi agressão, ele foi tentar referência, mas ele meteu a mão na cara do cara. Fala, Baldasso. Que expulsaria. O jogador tinha um cartão amarelo e abre o braço e dá na cara do Pedro Henrique. A expulsão foi absolutamente clara. Mas tinha uma outra coisa que eu queria conversar com vocês. Para mim, a mais importante do jogo de ontem do Internacional. O escancarar da Alan Patrick dependência. Né? Nós temos um jogador diferenciado de meio campo que com ele o time é um e sem ele o time é outro. Quando ele entra no segundo tempo, o Inter começa a ter ações que acontecem no meio campo. O Mano Menezes, eu acho que esse trecho em específico nós não vamos colocar no programa. Então eu falo agora. O Mano Menezes disse, e ele tem razão nisso, que nenhum time tem 2 Alan Patrick. Ele quis dizer com isso que todo time, o seu craque do time, tu não tem um outro à altura para botar no lugar. Ele tem razão. Não tem um outro Alan Patrick para entrar no time do Internacional. Mas o problema não é esse. Vai rodar agora, o problema é que não tem outro meia armador para entrar no Internacional.
O problema é que ontem, para preservar o Alan Patrick por míseros 45 minutos, o Mano teve que colocar 2 jogadores. O Depena, que não é meio armador, e o Maurício, que não é meio armador. Aí é um problema estrutural. É um problema de não ter contratado um jogador, não é com a qualidade do Alan Patrick, porque não tem como, mas com a característica do Alan Patrick. O Inter não tem no seu grupo um outro meio armador que não seja o Alan Patrick. Então isso me dá muito medo, porque ao mesmo tempo que é muito bom ter o Alan Patrick, é um terror imaginar quando ele não está em campo, Meneghetti. Vai rodar agora, não é mesmo, Matheus Dávila? Que o Mano ele foi muito claro ontem, quando questionado sobre essa Alan Patrick dependência que o Baldasso citou. E ele tem ali as justificativas dele, Mano Menezes, para a diferença do time colorado com o Alan Patrick em campo para o time colorado sem o Alan Patrick. Eu penso que a equipe tem outros escapes. Não tem como você ter 2 Alan Patrick. Eu acho que ninguém tem 2 jogadores desse nível. Você vai ver que você vê outras equipes também sentindo falta de grandes jogadores que eventualmente não estão jogando. Né? Não vou citar porque senão dizem que eu estou muito preocupado com o quintal do vizinho, que não é isso. Tá? Mas são exemplos práticos disso que nós estamos falando. Então não tem como, nós temos que resolver o problema. Hoje eu poderia ter resolvido com outro meia. Hoje eu poderia ter saído com outra formação que não foi a formação inicial. Mas a preocupação do desgaste da equipe fez com que a gente apostasse numa segurança um pouquinho maior no primeiro momento, para arriscar um pouco mais no segundo. Eu acho que era uma decisão difícil de ser tomada. E foi por isso que a gente fez dessa forma. Vamos colocar a nossa enquete interativa aí sobre a escassez de gols nesses últimos jogos do atacante Luis Soares. Qual é a causa do jejum de gols do Soares? A bola não chega, erros do Uruguai na hora de definir ou falta um pouco de sorte CCD? Eu não gosto de nenhuma das três, tá? Eu não responderia nenhuma das três, eu acho que está faltando sorte. Então, dentro das respostas posicionadas ali, eu acho que está faltando sorte. Traz mais! Cara, traz quilos de pano aí, não vai dar. Não vai dar. Entendeu? Tu já viu o César falar alguma coisa do Soares? Mas tipo assim... É que o César se incomoda com a interativa e daí ele não vota. Daí ele fica, eu vou votar no falta. Não gostei das... Mas qual outra alternativa tu acha que deveria ter? A mais próxima do que eu colocaria é falta de sorte, por isso é que eu estava explicando. Não, mas faz a alternativa D, a que o César Cidadinhas queria colocar. Falou que tu não gostou das alternativas. Não, é que eu acho que a culpa é dos outros. Eu acho que não está faltando nada. Não, mas ele tem um jejum de gols, né? Não, é que eu não acho que ele tenha. Pra ele, eu acho que ele vem fazendo gols, então. Eu acho que jejum de gols é outra coisa. Ontem foi 3-1, ele fez um gol e a gente não viu. Não tem o jogo. Não é isso. O último gol de bola rolando do Soares foi lá em Erechim, tá? Aquele Ipiranga aí. Mas, por exemplo, ontem, pra mim é produção, entendeu? O gol, claro que é importante. É só um detalhe, é isso. Não é isso, Ribeiro. Gente, ontem o Soares tem 3 oportunidades, tá? 3 oportunidades. Uma bola que tu achou fácil, eu não achei. A da cabeçada. A cabeçada. Não é fácil, né? Uma bola dificílima, Meneghetti. O cara tá grudado nele. Eu não disse que era fácil. Ele vai firme. Mas tem que fazer gol. Pô, difícil aquela bola, tá? Ele consegue achar o gol, ela dá na trave. Tá. A bola do voleio, que é plasticamente muito bonita, pra mim é mais simples do que a cabeçada, tá? Não, mas peraí. Tu acha que se fosse o Henrique André, ele faria aquele gol ali? Ele faria aquele lance? Não. Só fez que o Soares, eu concordo. Então eu não acho. E a outra ele errou a tomar de decisão. Agora, pra mim tá faltando um pouco de sorte. Meneghetti, vamos ser prático aqui. Não dói. Vou avisar os colegas da bancada, não dói. A causa de jejum, a bola não chega, erros do uruguaio, falta um pouco de sorte. Falta um pouco de sorte. É a B. É erros do uruguaio na hora de definir. Não dói. O Soares é gênio. O Soares fez um bem danado para todos nós que estamos aqui, os gremistas, até os colorados. O Baldasso encantou com ele. Tudo, cara, tudo beleza. Ele errou ontem, é isso que eu quero dizer. Tu achou que ele errou mas não é ontem. É a seca de gols. Cara. É também ontem. Não dói falar o seguinte, olha só. O Soares... tá pecando na hora de definir. Faz parte, é do jogo, até o erro. Por que o Soares não vai poder errar? Eu acho assim, que a gente, como eu vejo, né? E respeito quem pensa diferente. A gente não pode achar que o Soares está marcando gols que não está marcando. Ele está no jejum de gols, é um momento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele ontem, no jogo de ontem especificamente, eu gostei de Soares. Acho que ele jogou bem. E eu acho que ele vem tendo momentos interessantes de uma participação no time do Grêmio que é preponderante.
tira o Soares do time do Grêmio perde tamanho, perde qualidade, ele tem a pifada, ele tem o deslocamento, ele tem o passe de primeira. Agora, eu não vou esconder por conta disso, do tamanho do Soares, uma cobrança e uma crítica. O Soares vem desperdiçando gols, na minha opinião, pela erros do uruguaio na hora de definir, porque ele vem tendo oportunidades. E eu nem quero citar o jogo de ontem, porque eu não achei que as chances que ele teve ontem foram claras de gol. Nos outros jogos, sim. Ribeiro. Eu fui o primeiro a falar sobre isso, que é um assunto proibido, né? Mas pelo contrário, eu acho que o Soares, ele que é o cara que mais sofre com a queda de qualidade do time do Grêmio. Se vocês pegarem o Soares, o rendimento dele, que chegou a ser enaltecido pelo CCD, olha como ele joga assim, a bola, eu não sei o que, Vivi. Era muito porque ele tinha a aproximação, né? Quando o Grêmio joga com PP, Carbajo, Cristaldo, Vitela aberta, então é outro time do Grêmio. E o Grêmio estava construindo uma casinha e que o Soares, a bola chegava ao Soares toda hora. E aí ele se permitia ou decidir fazer o lance individual, ou fazer assistência para o companheiro. Participava muito mais do jogo, o Soares. Porque o Grêmio, como time, futebol coletivo, estava um degrau acima. Quando o Grêmio começa a ter os desfalques e começa a cair o seu rendimento, é óbvio que o rendimento do Soares cai também, porque ele participa menos do jogo. Ainda assim, Meneghetti, isso não impediu de ele ter a oportunidade de gol. E eu vou dizer para vocês, o Soares isso aí é óbvio que ele é fora da área, todo mundo sabe. Acho que tem um pouco de azar. Eu não gosto muito disso no futebol, tá? Mas acho que, aquela bola que ele pegou ontem, era pra ser um golaço, cara, sabe? Tá, então tu fica no falta de sorte. Os goleiros estão muito Neuer contra o Soares, tá? E acho que isso não é o problema. O problema do Grêmio não é o Soares, né? É outra coisa. Então ninguém tá dizendo, eu não entendi teu voto, é na falta de sorte. Eu vou votar por um carinho. Tá bem. Baldasso. Pipocou, famoso pipocou. É isso, ok. O Soares tem imensa participação em todos os jogos do Grêmio, claro que isso é importante. O César tem razão, porque tu não pode analisar isoladamente qualquer jogador do time em cima da sua principal função, e a do centroavante é fazer gol. O Soares tem participação imensa, é um jogador que contribui. Agora, o Soares não foi contratado para isso. O Soares foi contratado para resolver, para ser o diferencial. Quando tu contrata um centroavante para ser o diferencial, tu imagina ganhar os jogos por causa dele. O Grêmio não está ganhando os jogos por causa dele. O Grêmio no Gauchão ganhou jogos por causa dele. O Grêmio ganhou o Gauchão por causa dele. O Soares só vai valer na relação custo-benefício, aliás, o custo é bem alto, se ele fizer a diferença colocando a bola para dentro. Essa parece ser uma análise simplista, né, rasa, mas é a análise verdadeira. Eu não vou poder passar, César, o ano inteiro justificando o Soares no time do Grêmio por conta da sua participação efetiva em toda jogada de ataque do Grêmio, se ele não botar a bola para dentro. Está fazendo falta e ele tem que ser cobrado por isso. Eu acho que é isso aí. Exatamente. Não vejo problema de cobrar, porque o cara é gigante e pegou o time do Grêmio, que é desse tamanho, e colocou lá em cima. Isso ele já fez. E, aliás, ele aumentou o tamanho do clube neste momento, o Soares. Mas, do ponto de vista de oportunidades, acho que ele não está rendendo o que se esperava. KTO.com é a nossa casa de apostas. Olha aqui o cupom promocional Donos TV, que entrega a vocês uma bonificação de 20% no primeiro depósito. E a gente vai palpitar para o jogo que fecha esta rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco e Bahia. Meu caro Fabiano Baldasso, o teu palpite na KTO. Se o Vasco ganhar por 2 gols de diferença, o Inter perde o lugar no G4. Então eu vou estar secando hoje à noite e vou colocar 1-1 Vasco e Bahia, que para mim seria maravilhoso. Muito bem. Ribeiro Neto, teu palpite. Vasco 0, Bahia 2. CCD? Acho que o Vasco ganha o jogo, tá num ambiente bom, tá num bom momento. O Vasco faz 2-0. Quanto? 2-0 pro Vasco. Tá, o Paulinho tá me corrigindo, tá? O Baldasso tá dizendo que se o Vasco ganhar por 1-0, já passa o Inter. 1-0, o Vasco já passa o Inter. Matheus Dávila, Central Band de Esportes, palpite na KTO para Vasco e Bahia. Vasco 2-1 de virada hoje ainda, Meneghetti. Muito bem. JB? Vasco da Gama tá pagando 1,8, empate 3,6, o Bahia 4,2. E por isso eu vou botar no Bahia, vou botar 5 no Bahia para ganhar 20 e alguns pilinhos. Porque paga mais. Tá. Eu gosto de ser o azarão. Vasco 2, Bahia 1 é o meu palpite. O jogo é às 8 horas da noite na KTO. O Vasco ganha por 2-1 do Bahia.
KTO.com, cupom promocional Donos TV te bonifica em 20% no primeiro depósito. Vai na KTO procurando brincadeira, entretenimento, vai lá para te divertir, KTO.com. Dávila, o Mano também falou sobre o centroavante do Inter. E o Inter tem problemas nesse setor, Matheus Dávila. Luiz Adriano, que ontem foi titular, recebeu a crítica do torcedor, foi vaiado, também foi aplaudido, o estádio meio que se dividiu no momento da substituição. E o que o técnico Mano Menezes disse é que o Luiz Adriano ainda está no período de adaptação e que ele tem aprendido sim com o alemão. Vamos ouvi-lo. O que Luiz Adriano está passando, a gente vê com normalidade. Quando eu me referi que ele ia passar pelo processo que a Alan Patrick passou, não estava comparando os jogadores como alguém tentou induzir, como sempre, com aquela maldadezinha. Não estava comparando os jogadores tecnicamente. Eu estava dizendo que num processo em que os jogadores vêm de um outro nível de futebol internacional, eles precisam passar por esse condicionamento. E eu vou fazer com ele. É o que estamos fazendo todos no clube trabalhando. Colocá-lo, trabalhar mais um pouco uma semana, colocar mais um pouco, porque também não pode perder o ritmo de jogo, que ele também passa a ser importante. O alemão é um jogador que contribui bastante com a sua característica, nós temos que entender a característica de ambos e tirar o melhor de cada um para a equipe. O Inter tem problema na sua centroavância, porque o Luiz Adriano, que desembarcou em Porto Alegre, não é o da expectativa que se tinha. E eu tenho receio de que seja este o Luiz Adriano para a temporada. Tenho este receio, porque o Luiz Adriano não estava bem no Palmeiras no seu último ano. Começou bem, depois caiu. Eu achei que isso pudesse ser por alguma questão extracampo. Ele viveu lá um processo de separação e tal. E isso afeta qualquer ser humano. Achei que fosse por conta disso. Aí ele vai para a Turquia, não serviu mais Palmeiras. E o Internacional apura informações de que lá ele estava competitivo, que estava pronto, apesar de ter feito apenas 4 gols na temporada, estava muito bem, a fim de jogar e desembarca aqui. E o Luiz Adriano, que eu estou vendo no Internacional, com exceção do segundo tempo no Grenal, quando ele entrou bem, é o Luiz Adriano do Palmeiras. O alemão entra, dá uma contribuição maior, mas também não é um grande fazedor de gols. Baldasso, quero te ouvir. Cara, o Luiz Adriano não tem a menor condição de jogar com a camiseta do Internacional neste momento. O Luiz Adriano não reúne... O Luiz Adriano vive num planeta diferente de qualquer jogador que esteja dentro de campo do Internacional neste momento. Ele joga muito mais do que isso. Ele tem condições, numa melhor condição física e de ritmo de jogo, de jogar mais do que isso, não tenho dúvida nenhuma. Mas não reúne as menores condições. Neste momento, o Luca tinha que estar à frente dele numa hierarquia, porque o Luca compete, o Luca já entrou em 2 ou 3 oportunidades, já participou de gols importantes do Inter. O Mano Menezes erra ao admitir essa defasagem do Luiz Adriano e ainda assim colocar o Luiz Adriano como uma das peças principais de opção do ataque do Internacional, né? Tenho total respeito por ele, eu sou contra, ontem vaiaram o Luiz Adriano na escalação no Beira-Rio. Eu sou contra o Luiz Adriano, é um campeão do mundo. Se não fosse o Luiz Adriano, sabe-se lá se o Inter teria sido campeão do mundo em 2006. Eu tenho o maior respeito por ele, mas ele não reúne condições mínimas. Uma coisa é o alemão jogando mal. O alemão joga mal. O Luiz Adriano não joga. Então o Luiz Adriano não pode constar sequer como possibilidade nesse momento. A primeira avaliação desse debate, Meneghetti, para mim tem que ser o seguinte, tá? A direção do Inter, de qualquer maneira, errou. Porque se o Luiz Adriano começar a render, começar a performar da metade do ano para lá, o que se dizia? Não, o Inter traz o Luiz Adriano agora, para depois, na metade do ano, vai ter o Ender Valencia. Ou seja, de alguma maneira o Inter errou. Porque se o Luiz Adriano demorar e der certo esse plano do Mano de melhorar fisicamente, tal qual o Alan Patrick, que eu até vou fazer alguma vírgula mais para frente, não deu certo a tua estratégia. Porque o Luiz Adriano não está conseguindo colaborar, e aí quando chegar o Ender Valencia, provavelmente ele não joga. Então assim, o Inter já perdeu esses meses todos com ele até o momento. A outra situação é que, respeitando que o Mano está lá, e ele tem as informações, e tem... Eu não sei se é bem isso. Eu realmente não sei se é bem isso, e talvez seja o que o Mano pode falar no ar. Eu não sei, eu não quero ficar aqui especulando. Mas, cara, qual era o problema do Alan Patrick no ano passado? Lembra que o Baldasso brincava dizendo que ele jogava 20 minutos e parava, e que não sei o que, tal. Olha, ele cansava em 20 minutos, 30 minutos no primeiro tempo. O Luiz Adriano nem isso. O Luiz Adriano não te dá 10 minutos. Ele não te dá. Esse é o problema. Ele não tá... Se fosse só físico, poderia ser o que aconteceu com o Alan Patrick, que em 20 minutos do primeiro tempo estava cansado.
Eu tenho pouco tempo, né, Meneghete? A gente tem pouquíssimo. Todos nós temos pouco Mas tempo. eu quero dizer o seguinte, eu quero chamar o Baldasso para essa discussão. Eu quero chamar muito o Baldasso para essa discussão. Ele quer começar um debate com o Baldasso agora e Paulinho. Paulinho aqui, ó. O Paulinho aqui, ó. 4 minutos para acabar o programa. Eu queria que você, às vezes, faltou um minuto assim. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vai ser uma boa tarde ou vai ser uma boa noite? Essa é a pergunta. Não, é verdade que eu cometo esse erro sempre, né, Meneghete? Sempre. Eu cometo esse erro sempre. Mas é eu muito quero... igual. Não, é que eu vou aproveitar e vou te criticar. Boa, porque gostei. aqui este programa... Isso. E pelas tuas palavras, que é o representante da geração Nutella aqui, neste programa, pegou os números do Luiz Adriano lá na Turquia e disse que seria a maior contratação do mundo, porque nos últimos 10 jogos ele tinha feito 8 gols, tinha jogado X minutos e nos botaram goela abaixo que ele estava pronto para jogar no Inter. E ele não tá. Conversamos amanhã. Tá bem, amanhã nós vamos debater mais sobre o Luiz Adriano. JB, tu tem que dar um recado nessa câmera. Olha só, aqui, chegou a hora do concurso Marquespan leva você ao estádio, valendo um par de ingressos para Inter e Nacional de Montevidéu. Entra lá no Insta do programa, @DonosDaBolaRS, na publicação que está no feed e manda uma frase bem criativa sobre este gol do Paulo Guerreiro que está passando aí. A nossa equipe vai escolher as 3 melhores frases e os vencedores vão assistir o jogo do Inter com o acompanhante. E você tem até as 4 da tarde hoje para mandar a sua frase, então não perca tempo. Vai lá, Meneghete. Intervalo, e o Davi está com vocês na live do YouTube. E aí, seus trabalhadores? Estão trabalhando, né? Chega mais cola aqui no intervalo dos donos da bola. Nós temos 18 mil trabalhadores hoje neste feriado, participando, mandando mensagem. Tá aqui o Thiago Ribeiro. Salve, Thiago. Beleza? Jonathan Moreira, CCD tá Nutella hoje. Tá aí, ó. Patrick mandando um abraço pro CCD, diz que é colorado, mas é fã do CCD. E a galera tá pesando. Vinícius Lacerda, Rafa, Felipe Tricolor, Vinícius. Grande abraço pra todo mundo. Vamos começar aqui a bagaça. Um salve pro Alezinho, um salve pro Jô, um salve pra galera toda que tá ligada aqui nos donos da bola. Pessoal lá das grotas. Caxias Day, diz o Thiago Ribeiro. Quê? Ô, Tanier. Douglas Falkovski. O CCD jantou o CCD. O CCD, ele conseguiu fazer uma tese que se auto-boicotou. É isso que tu tá me dizendo, cara? Não te entendi. Abraço pra Cachoeira do Sul. Abraço, Cachoeira do Sul. Tá mandando o Bruno Trindade. O Anderson Silva. Essa geração sofá score. Tá aí, Anderson Silva. Um homem de outras gerações. Um homem do papiro. Dávila. Tava bonito de vermelho ontem. Obrigado, Guilherme. Aproveitei, né? Tava no Beira, fui de pantufa, em casa praticamente. Muito bom. Márcio Jung. É normal ter preguiça? Márcio, é normal, pô. Hoje é feriado. Como é que, né? O que tem de almoço? Hoje tem X, né? Acho que hoje tem X. A galera que vai aproveitar para mandar um X pra dentro. Muita marra, viu, Márcio? Matheus, é o Matheus que tá mandando. Matheus Garcia. Beijo, Matheus. E acabou. Beijo, bom feriado. Resultado final da nossa enquete interativa, abordando o jejum de gols do atacante uruguaio Luiz Soares. A bola não chega para ele, 56%. Responsabilizando aí, ó, o esquema tático, os demais jogadores. Erros do uruguaio na hora de definir, 1/3, 29%. Faltando um pouquinho de sorte, 15%. A gente volta amanhã, ao meio-dia, aqui na Band, com mais uma edição do nosso Donos da Bola. Ótimo feriado a todos vocês.